Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo a respeito de Forex e nesse vídeo eu vou fazer para você uma análise com a minha visão para as possíveis oportunidades para a semana de 20 a 24 de maio de 2019, ok? Então basicamente essa é uma análise, é um estudo de análise técnica onde eu vou analisar os principais pares que eu considero importantes com uma perspectiva principalmente a partir do gráfico diário e os movimentos que eu espero a partir dentro dessa semana a partir dessa análise. Não tenho a menor intenção, pretensão de te passar sinal de compra, de venda, nada. Eventualmente eu posso falar de alguma operação que eu estou posicionado, mas isso não tem caráter de te passar sinal nem nada disso. Apenas te mostrar minha visão e que você possa entender um pouco mais de análise técnica a partir disso. E essas análises que eu faço são muito ricas. Eu vejo que são coisas muito ricas. Por quê? Porque isso te dá a possibilidade de você confrontar as tuas análises, a tua visão do mercado com as minhas. E assim isso tem o poder de enriquecer e de repente ampliar a tua visão a respeito do mercado, melhorar de alguma forma, porque você vai ter uma outra visão a respeito daquele mesmo ativo que você está pensando, tá? Então a ideia aqui não é isso, não é te passar sinal, mas sim te mostrar de forma clara como que você pode analisar o mercado de uma forma simples, de uma forma bastante clara, bem direta, sem indicadores e muito palpável, né, com aquilo que eu vou te mostrar nesses elementos. Então, fica ligado, tá? E é isso aí. Também tem o meu WhatsApp. Eu tenho uma lista de transmissão onde eu compartilho ideias, pensamentos a respeito do mercado Forex e esse aqui é o meu número. Se você tiver interesse em receber material, dicas, análises, vídeos, convite para aulas ao vivo comigo, basta você mandar uma mensagem nesse número, dizendo Diógenes, quero receber material de Forex. Enfim, aquilo que você... os seus interesses, né, a respeito do mercado Forex. A minha ideia principal é compartilhar ideias relacionadas ao mercado financeiro. Então, é isso que você vai encontrar. Beleza? Vamos para a nossa análise. Primeiramente, nós temos o Euro-USD. Uma coisa que eu salientei bastante com relação ao Euro-USD esses dias, inclusive no canal de análises, temos uma força de venda importante, uma retração mais fraca, e aqui o mercado fez um topo duplo. Tá? Eu não botei muita fé nesse topo duplo, para falar a verdade, por causa que essa aqui é uma zona de suporte bastante importante. E o Euro-USD, pelo menos nos últimos dias, tem mostrado um pouco de indiferença com relação a esse ponto de suporte, né? Rompeu para baixo, para cima, para baixo, para cima. Quer dizer o que então? Que o mercado não está muito certo do que fazer com relação a esse ponto de suporte. Isso me deixa um pouco na dúvida. Eu tenho um lema: na dúvida, fica de fora, tá? Então, estou fora do Euro-USD, não tenho opinião a respeito dele. GBP-USD, movimento de queda muito intenso durante a semana inteira, que é no segunda, terça, quarta e quinta, 5 dias consecutivos de queda e uma queda ainda mais forte na sexta-feira. Essa semana foi 334 pips de queda, excelente, velocidade muito boa, fez o rompimento desse ponto de suporte e o rompimento desse ponto de suporte. Direção totalmente de queda. Acredito, ao longo dessa semana, dependendo da forma como o mercado retrair, essa aqui é uma possível zona de venda e aqui também é uma possível zona de venda. São dois níveis, ok? Esse e esse. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a direção, a velocidade é totalmente de queda e eu acredito nessa possibilidade. O STJPY estava comprado, eu comprei o STJPY, inclusive eu falei disso no canal de análises e eu havia comprado aqui, ó, na zona dos 50%. E o mercado fez um movimento de alta, já fechei a minha compra, mas eu acredito que existe espaço para um movimento de alta um pouquinho maior. Tá? Eu já saí, mas eu vejo que ao longo dessa semana, de 20 a 24 de maio, é possível que ele faça uma retraçãozinha um pouquinho maior para depois dar uma queda. Com relação à direção, para mim fica muito evidente que essa força é a força mais predominante, porque ela apagou essa força de alta anterior. E aqui, lógico, uma retraçãozinha para depois uma possível continuidade. O SDCAD, lindo candle que ele fez hoje na sexta-feira, é uma zona de resistência importante, inclusive com topo triplo, né? Nós temos aqui 1, 2 e 3. Esse é um candle de rejeição de força vendedora bastante importante. Fechou no formato quase de um pin bar. Não gosto muito dessa sombra aqui, mas ao longo dessa semana de 20 a 24,
acredito que existe espaço para o SDCAD fazer um movimento assim, ó. Movimento de queda importante, vamos aguardar para ver o que acontece. Temos uma estrutura de queda e uma resistência que o mercado não conseguiu passar, que dá a possibilidade de mais queda. Vamos ver se é isso que vai acontecer. O SDCHF, primeiro candle de retração. Essa aqui é uma zona de interesse bastante importante para o SDCHF. Aqui foi zona de resistência, aqui foi zona de resistência, aqui foi suporte e aqui tem boa chance de funcionar como resistência. O mercado fez um movimento de queda bastante claro e agora aqui, lógico, pode dar para a gente uma possibilidade de venda ao longo dessa semana. É o que eu espero, essa é a zona principal de interesse e onde eu quero basear toda e qualquer decisão no SDCHF, especialmente se eu ver entrada de força vendedora significativa a partir desse ponto. AUD-USD, velocidade de queda muito forte, bastante importante, queda aqui, uma retraçãozinha pequena e queda, praticamente os 5 dias da semana, segunda, né? Aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta de queda, tá? A direção é predominante de queda e, lógico, uma possível retração pode dar uma venda para a gente a partir desse ponto. Diógenes, você acha interessante entrar comprado? Você precisa ter uma estratégia certa para isso. Tá? Operações contra a tendência são um pouco perigosas e você precisa ter uma estratégia que seja favorável nesse sentido, que possa te dar essa possibilidade. Mas, se você é iniciante, eu recomendo que você procure focar suas operações a favor da tendência. NZD, movimento de queda importante também, queda na semana, inclusive conseguiu finalmente anular esse candle aqui, né, que foi um candle de referência bastante importante, com notícias aí para o dólar neozelandês, e agora passou para o lado de baixo. Vemos uma queda bem forte, quase que sem retração. No gráfico de uma hora dá para a gente ter uma ideia da proporção dessa queda, bastante importante. E ao longo dessa semana, de 20 a 24 de maio, acredito que o NZD merece uma retraçãozinha, tá? Talvez não vai acontecer imediatamente, mas a gente já pode ver que ele está aqui em uma zona de suporte importante. Suporte, aqui também falso rompimento, e aqui pode ser que segure um pouco. Euro-GBP. Na minha visão, o Euro-GBP está bastante cansado de subir. Então, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 candles consecutivos de alta no Euro-GBP. Isso é bastante, tá? Isso é importante. São 2 semanas completas de alta. E eu acredito que existe espaço para uma possibilidade de movimento de retração do Euro-GBP. Possibilidade de entrada de força vendedora ao longo dos próximos dias. Uma retração, até porque se a gente olhar aqui no gráfico de uma hora, a tendência fica muito clara, né? Aqui assim fica melhor. A tendência fica muito clara, ignição de força compradora, e o negócio veio se mantendo, e a partir daqui eu espero que ele faça uma retração. Talvez não uma inversão completa, mas uma retraçãozinha cabe bem aí, tá? Euro-JPY, boa possibilidade de compra ao longo dessa semana, principalmente por causa desse acúmulo, aumento das sombras, como ele tem feito aqui no gráfico diário. Então a gente pode ver, tivemos alguns candles mostrando a entrada de força compradora, o mercado provavelmente está se manobrando para fazer um movimento de alta, talvez uma retração ou talvez uma inversão, mas existe boa chance de alta e eu vou priorizar por oportunidade de compra até ele chegar mais ou menos por essa faixa, por essa zona aqui, que aí eu vou mudar novamente para pensar em possibilidade de venda, já que a estrutura principal é de queda. EuroCAD, está bem complicado esse par, já tem vários dias que ele está bem lateralizado, podemos ver aqui várias sombras para todos os lados no EuroCAD, e hoje não foi uma exceção, subiu lá em cima, voltou, enfim, eu estou fora, não tenho opinião com relação a esse par, tá? E você não deveria ter medo de afirmar isso, né? Dizer que não sabe. EURO-CHF, vejo espaço para um movimento de alta, a estrutura predominante, na minha visão, é esse movimento de alta aqui, uma retração que foi mais fraca, veio até o 61,8 da FIBO. Essa força de alta conseguiu substituir essa força de queda. E agora existe possibilidade de que o mercado faça uma retraçãozinha. Uma continuação do movimento de alta. Talvez não o suficiente para o mercado chegar lá em cima, né? A gente precisa ter uma ideia de meio termo. Talvez não para chegar aqui em cima e continuar subindo lá um monte, mas uma retração talvez até esse nível aqui, existe espaço para isso.
E essa semana o que eu vou procurar, temos aqui 75 pips, né, oportunidades aí a favor, tem espaço para fazer um movimento de alta bem legal, bem característico, interessante até a 38,2, até porque o mercado caiu bastante, né, lateralizada e possibilidade de alta. EURALD, boa possibilidade de movimento de queda, pelo aumento das sombras para o lado de cima. Dá para a gente ver, já temos aqui esse candle, deixou uma sombra para o lado de cima, esse candle uma sombra, esse candle uma sombra, esse uma sombra e esse aqui uma sombra também. As sombras começaram a aumentar para o lado de cima, existe enorme possibilidade de que o mercado faça uma retração ou pelo menos uma inversão, né, de movimento de queda. Temos uma estrutura, existe espaço para uma retração, talvez voltar até esse ponto que foi uma zona de interesse. Daqui até aqui nós estamos falando aí de uns 100 e poucos pips, tem espaço tranquilo para isso e é o que eu vou priorizar ao longo dessa semana. EURNZD, movimento de alta importante, não conseguiu romper a máxima anterior, todos os candles estão presos dentro desse candle de interesse e isso é lógico que é uma coisa bem característica de mercado lateralizado ou indeciso. Nós podemos ver que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles presos dentro da máxima e da mínima desse candle de referência. Pode ser que entre força vendedora a partir dessa semana, mas também não tenho opinião muito certa com relação a isso. GBP-JPY, movimento de queda intenso, já tivemos aqui uma semana, 2 semanas de queda intensa no GBP-JPY e começa a abrir espaço, abrir precedentes para possível entrada de força compradora. Deixou uma sombrinha para o lado de baixo, ainda é cedo para a gente especular sobre isso, mas existe uma estrutura muito forte e é lógico, a gente sabe que quando o mercado, quando acontecer, né, dessa linha de tendência de baixa ceder, existe uma enorme possibilidade de que o mercado faça aqui um movimento de alta, talvez uma retração, vai depois continuar, mas sim existe espaço para um movimento de alta. A única coisa que eu sinto falta aqui, um pouco mais claro, é um ponto de suporte. Temos um ponto de suporte, que é esse aqui, suporte bastante claro, mas aqui o mercado meio que ignorou e agora é o que nós temos como ponto de referência. Tá? Eu vejo que existe espaço para um movimento de alta, talvez até aqui em cima, enfim, mas existe espaço para uma retraçãozinha depois de 10 dias aí consecutivos de queda. GBPK, movimento de queda igualmente importante, podemos ver aqui, desde aqui até aqui, nós tivemos vários pips, 600 pips de queda, está em um ponto de suporte, mas é um ponto de suporte bem secundário, eu diria, tá? Que é esse ponto aqui. Existe espaço para mais queda, mas o mercado já começa a ficar um pouco cansado e existe espaço para uma retração. Só uma coisa muito importante, pessoal, se você é iniciante e está começando no mercado, priorize operações a favor da tendência, tá? Porque pegar a inversão ou a retração da tendência é um assunto um pouco complicado. Tem muita gente que absolutamente não gosta disso. Tanto é que tem aquela frase, né? The trend is your friend. Ou a tendência é sua amiga. Depende. Eu acho que o conhecimento é seu amigo, mais do que a tendência. Tá? Se você possui conhecimento sobre o que você está fazendo, você pode atuar em várias situações do mercado a favor da tendência, contra a tendência e tudo mais. Existem oportunidades tanto para um lado quanto para o outro. Então, quando você pensa que a tendência é sua amiga e você quer negociar sua tendência, existe uma possibilidade de que você esteja se limitando um pouco nesse sentido, tá? Mas quando você começa a estudar, você descobre que existe possibilidade de operar a favor da tendência e contra a tendência de diversas formas. Isso é um posicionamento muito mais aberto e mais produtivo no meu ponto de vista. Ok? De qualquer forma, ao longo dessa semana, se o mercado voltar, aí sim eu vou querer vender. Onde que eu gostaria de vender? Aqui, ó. Essa aqui é uma boa zona de possível venda, tá? Movimento de queda, retração e a partir daqui possibilidade de entrada de força vendedora em um candle de ignição. Vamos aguardar. GBP-CHF, movimento bastante esticado, já está com 530 pips, está em uma zona de suporte importante por aqui. Podemos observar como aqui foi um suporte bem relevante
e o mercado fez um topo duplo e caiu. Ao longo dessa semana, pode ser que dê oportunidades de, de compra numa retração. Ah, mas e se fizer o rompimento do suporte? Você vai vender? De jeito nenhum. Em um mercado esticado como esse, eu não vendo. Tá? Se o mercado está aqui, é mais fácil eu pensar em possível compra contra a tendência do que esperar que o mercado continue caindo mais um tanto. Veja bem, se o mercado, esse movimento que o mercado está fazendo aqui, é um movimento diferente dos movimentos recentes, né, anteriores, imediatamente aí anteriores. Mas será que seria saudável eu querer operar o rompimento desse ponto de suporte, porque o mercado está caindo, depois do mercado ter caído tanto? Eu identifico que o começo da festa, uma boa hora de entrar vendido, seria mais ou menos por aqui, ó. Tá? No máximo até aqui. Quando chega aqui, eu começo a identificar que já tá, o mercado, é lógico, existem os cisnes negros, né? Existem situações aí que podem empurrar o preço mais estando para baixo, tá? Mas eu não confio nisso. Eu olho que existe sim a possibilidade de uma retração e penso nisso de forma predominante. Vamos ver o que vai acontecer ao longo da semana. GPLD, possibilidade de alta, estrutura de alta bastante clara, retração mais fraca, possibilidade de altas, especialmente a partir daqui, se entrar força compradora, é o que eu vou acompanhar. GBNZD, eu identifiquei essa zona de resistência bastante importante, que foi resistência, né? No passado, aqui, aqui. E aqui pode funcionar como suporte, se mostrar entrada de força compradora também. Podemos ver ALDJPY, boa possibilidade de compra. Aumento das sombras para o lado de baixo, 1, 2, 3. Então, 3 aí sombras para o lado de baixo. E a partir daqui pode ser que nos mostre entrada de força compradora. Também temos um movimento bastante importante, desde lá de cima até aqui embaixo, 540 pips, fez o rompimento, a direção predominante é de queda, mas nessa metade do caminho eu já começo a identificar sinais um pouco mais claros de possível canseira e uma retração, talvez para esse nível 75,50, que é um número redondo e um ponto de suporte importante. Aldecad, ignição de força vendedora bastante legal. No gráfico semanal podemos observar dois candles na verdade de queda, né, no gráfico semanal. E aqui tem o primeiro sinal de uma possível canseira. Quando o mercado ele quer cair, ele faz igual assim, ó, GPCHF, queda bastante importante com poucas sombras, né, para o lado de baixo. GPCAD. Quando chega aqui no Aldecad, a gente pode ver que os últimos 3 candles foram aumentando ou deixando sombras para o lado de baixo, tá? Isso é um primeiro sinal de canseira. Não está em um suporte relevante, por isso tem que tomar cuidado, já rompendo esse ponto de suporte aqui, e o próximo está aqui embaixo. Mas existe espaço para mais queda, e a partir dessa zona, em 92,00, eu vou procurar por possibilidades de compra no Aldecad. A DCHF, de forma muito parecida com os outros dólares australianos, né, os outros pares com o dólar australiano, queda importante, um certo aumento das sombras para o lado de baixo, existe uma zona de suporte um pouco mais para cá, existe espaço para mais queda, fez o rompimento desse outro ponto aqui, que é um ponto, eu diria que secundário, tá? Não é um ponto aí principal, mas já fez o rompimento, mas o aumento das sombras para baixo também começa a me deixar esperto para uma possibilidade de inversão no AUDCHF. AUDNZD, estou sem opinião nenhuma sobre esse cara, está um pouco estranho, né, por causa do movimento de alta importante, esse candle de rejeição muito forte, e agora chegou no suporte, ou seja, temos força compradora, temos força vendedora, temos força compradora, né, força compradora nessa alta, força vendedora nesse candle de rejeição, força compradora nesse ponto de suporte. Eu estou fora, tá um pouco confuso para mim. NZDJPY, boa possibilidade de fazer movimento de alta por causa do aumento das sombras para o lado de baixo e um pouco de indecisão. Também é um par que já caiu bastante, se considerado com o passado recente dele, e tem espaço para fazer um movimento de alta. Rompeu um nível de suporte importante aqui no gráfico diário, mas está na zona, ainda dessa zona de rejeição importante do gráfico semanal. Deixa eu ver se tem aqui. Ok. Então, eu acredito que existe possibilidade de fazer uma retraçãozinha ao longo dessa semana.
NZD-CAD, não tenho opinião sobre esse par, tendência de queda bastante intensa, bem forte, e esse candle mostrou rejeição, e hoje foi o primeiro candle que conseguiu fechar abaixo da mínima desse candle de notícia. Topo duplo importante, eu diria que o próximo ponto, né, de referência, na verdade esse aqui onde ele está é um ponto de referência importante para o NZD-CAD, foi suporte, foi resistência, e aqui possibilidade de suporte, mas eu prefiro ficar de fora, não está muito claro para mim. NZD-CHF, movimento de queda importante, também um certo aumento das sombras, existe possibilidade que esteja ficando um pouco cansado para fazer uma retração de queda para alta. Quando eu falo de retração, não estou querendo dizer que o mercado, né, vai subir ou vai inverter, mas uma retração mesmo, o que pode gerar oportunidades, principalmente para quem faz day trade. Né? Alguma retraçãozinha pode ajudar bastante a ver oportunidades dentro desse formato. Tá? CAD-JPY está um pouco complicado, o mercado fez rompimento, está em uma zona de resistência, diferente de outros pares que eu mostrei, né, onde o mercado já tinha caído bastante, e aí você vai pegar o rompimento para esperar mais um tanto, não dá. Aqui a situação é um pouco diferente, porque o mercado caiu sim, mas não foi tanto. Fez uma retração e a partir daqui pode ser que dê continuação. Eu vou procurar por venda a partir dessa zona de resistência em 81, 81, mais ou menos por esse nível nessa semana. CAD-CHF, eu comentei no vídeo de ontem, né, da possibilidade de venda no CAD-CHF, não sei se você está vendido, ou quem está vendido, quem está, enfim, comprado, posicionado. De qualquer forma, eu acho que a abertura do mercado no domingo já deveria movimentar o stop loss para o 0,0 e defender a operação. A entrada, né, conforme eu pensei inicialmente, foi na zona dos 50%, ou 75,11, então, dependendo de como o mercado abrir, já eliminar o risco da operação. Mas eu vejo possibilidade de queda por causa da linha de tendência de alta que o mercado fez aqui e o rompimento que ele fez, e esse mesmo ponto foi no ponto de ruptura da linha de tendência, foi uma zona de potencial resistência aí, ok? E onde fez uma formação bem legal, um pin bar. CHF-JPY, muito lateralizado, uma estrutura de queda, tem espaço para mais retração, mas está muito lateralizado e eu prefiro me abster de qualquer opinião a respeito desse par, porque eu não sinto segurança nisso, ok? Gostou desse vídeo? Te ajudou? Entendeu? A minha ideia bateu com a sua ou não bateu? Foi tudo diferente? Foi tudo igual? Deixa para mim nos comentários, me fala a sua opinião. E, esse aqui é meu WhatsApp. Se você tiver interesse em receber material a respeito de Forex de forma gratuita, basta mandar uma mensagem. Uma boa semana para você, um bom final de semana, um forte abraço, fica com Deus e até mais.